de número 2, versículo 15, 16 e 17, que diz assim: Não amei o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hoje quero compartilhar com vocês, vamos conhecer as táticas do inimigo. Diz assim: o inimigo sempre usa as mesmas táticas, por isso, desde sempre, vai usar aquilo que sempre usou desde o Éden. Vamos ver Gênesis capítulo 3, versículo 6, que diz assim, irmãos: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A Bíblia diz que a mulher viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ou seja, o diabo atentou pela tentação do corpo, porque ela queria comer do fruto. Ele também atentou pelos olhos, concupiscência dos olhos, pois o versículo diz que o fruto era agradável aos olhos. Também atentou pela cobiça, pois o fruto era desejável para dar entendimento. Esse exato padrão se repete quando o apóstolo João fala sobre as tentações do mundo. Como lemos em 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e até mesmo adultos, precisamos nos levantar com a verdade, trazendo à tona os valores cristãos. Vemos até no nosso meio jovens dentro da igreja de ninguém. Opa, pausou aqui. O diabo nunca vai vir com rabo, com tridente, com chifre, nunca vai vir dessa forma. Mas ele aparece com um tom de piedade, com falas mansas, falando sobre amor, aceitação ao próximo e toda essa ladainha. Mas nós que temos o Espírito Santo na nossa vida, nós sabemos de que forma ele age, o inimigo age. Então, o Espírito Santo ele sempre nos alerta, ele nos dá discernimento. É por isso que eu sempre falo em questão do discernimento, para que nós venhamos buscar isso no Senhor, o discernimento espiritual, para que de nenhuma forma nós venhamos ser enganados, mas o nosso Senhor, ele nos instrui, ele nos orienta, é o Espírito Santo que nos conduz, para que nós possamos viver uma vida de retidão diante do Senhor. Vamos continuar. Vemos umas pessoas se apresentando como verdadeiros defensores de amor, mas o discurso por trás é engano e maligno. Artistas, influenciadores, pessoas famosas em geral aparecem bonitas na sua frente, tentando te vender uma história diabólica. Eles falam de amor, mas no fundo não é de fato o amor. Mas sim, eles querem te enganar, vender uma imagem de que tá representando o amor, mas a fala dele é como se falasse como... como a gente sempre diz, a ovelha é o lobo vestido de ovelha, para tentar nos enganar. Mas como a gente aprende na palavra do Senhor que nós não temos que nos... A palavra do Senhor, nós lemos aqui, desculpa. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o fato de nós termos
a amizade com o mundo, amarmos as coisas do mundo, isso nos afasta do nosso Deus. Então vamos continuar aqui. É tempo de nos posicionarmos e não de darmos créditos à aparência, mas valorizarmos a verdade acima de tudo. A verdade é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem foca na aparência, anote isso aqui, irmão. Quem foca na aparência acaba sendo enganado pela substância, pois nós sabemos que só a verdade prevalece. Glória a Deus. A terceira e última arma de Satanás, que nós estamos aqui identificando, as estratégias do inimigo, a terceira arma é a soberba da vida. Outra arma usada pelo diabo é o orgulho. Eles dizem, não precisamos de um Deus. Os ateus, eles dizem isso, não precisam de Deus. E mesmo olha só, gente, presta atenção. E mesmo os que dizem acreditar em Deus, vivem como se ele não existisse. As pessoas querem explicar tudo sem o Deus. Até mesmo a criação de tudo que existe. Mamon tem sido exaltado nessa geração. Vemos isso em forma de promessa de dinheiro fácil, ostentação de luxo, olha só, e coisas semelhantes. Dizer para muitos que eles precisam, olha só, que para muitos nós dizermos o fato deles, como é que eu vou colocar? O fato de nós dizermos para essas pessoas que elas precisam de um Deus, que elas precisam de salvação, soa como se fosse uma afronta para elas. Elas não aceitam. É como se fosse uma ofensa para essas pessoas dizer que elas precisam de Jesus, dizer que elas precisam de salvação. É como se fosse uma afronta, uma ofensa para essas pessoas. Elas dizem assim, muitos dizem assim, afinal eu não sou tão ruim assim, tem pessoas piores que eu. Mas nós esquecemos que se humilham, Mas nós esquecemos que se humilham e que reconhecem suas falhas, são esses que vão herdar o reino de Deus. Ou seja, nós que nos humilhamos, que reconhecemos que precisamos de Jesus, que precisamos sim de salvação, que precisamos ser redimidos pelo sangue de Jesus, são esses, irmãos. Caraça, como eu tenho falado nos outros vídeos que eu tenho feito, não é tempo de nós deixar mais as coisas desse mundo nos impedir de estar na presença do Senhor, de voltar no nome do Senhor, aleluia. Então você que se afastou por algum motivo, volte em nome de Jesus enquanto ainda é tempo. Volte para a casa do Pai, como aquele filho pródigo que ele reconheceu que ele precisava voltar para a casa do Pai. Aleluia, que você sinta que o Espírito Santo toque no seu coração, para que você volte novamente para a casa do Pai. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, que Deus possa abençoar, que Deus possa trabalhar no seu coração, na sua mente, independente do que você esteja passando, que o Espírito